Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Aleluia, Jesus. Que vai falar sobre a submissão a quem? Ao irmão Alisson, à irmã Ludmila, a Deus. Nota máxima. Pega a visão aí, crente. Vai falar sobre a nossa submissão a quem? Exato, a Deus. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... Deus concede graça a quem? Aos humildes. Portanto, submetam-se a quem? Resistam a quem? E ele fugirá de quem? Temos 3 pontos aqui importantes: submissão a Deus, resistência ao diabo, e por sua vez ele fugirá de ti. A Bíblia diz que o inimigo pode vir a um caminho ao teu encontro, mas ele procurará 7 caminhos para fugir da tua presença. Irmãos, é muito importante eu estar pregando sobre isso nessa noite. Graças a Deus que temos tempo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você está de pé porque Deus te preservou. Deus é quem te guarda. Deus é quem cuida de ti, da tua família, da tua parentela, da tua vizinhança, da tua cidade. Você que está nos assistindo de longe. Então nós vemos aqui 3 pontos importantes na vida de um crente. Eu não aceito, irmão, alguém que veio lá do mundo, veio das drogas, da prostituição, das baladas, das loucuras da vida, começar a frequentar a igreja e toda a vida se manifestar demônio. Eu não aceito isso. Isso não aconteceu comigo, que eu era pior do que cada um que está aqui. Aleluias. Se eu lhe disser, meu irmão, que dentro de pouco tempo Jesus me batizou com o Espírito Santo, pode sentar. Jesus me selou com o seu Santo Espírito para o quê, irmão Alisson? Para vencer as lutas maiores do que eu. O desejo de beber era maior do que eu. O desejo de fumar era maior do que eu. O desejo de usar drogas era maior do que eu. Mas dentro de mais ou menos uma semana ou 14 dias, Jesus me selou com o Espírito Santo na hora. Eu me lembro que chegou um presbítero lá em casa. Eu estava ouvindo, escutando louvores. Eu estava chorando, meu irmão. Chorando. E ele olhou para mim e disse: esse rapaz é bem fácil de ser batizado com o Espírito Santo. Bem fácil. E eu chorando, irmão, na presença de Deus. E foi dito e feito. Jesus me pegou, selou. E eu comecei a dar liberdade ao Espírito Santo. Comecei a ir para as vigílias. Comecei a ir para os círculos de oração. Comecei a ir para os montes. Comecei a ir para a escola dominical. Comecei a frequentar praticamente todos os trabalhos da igreja, envolvendo a igreja. Deus começou a me usar na escola dominical. Deus começou a me usar nas vigílias. Deus começou a me usar no círculo de oração. Deus começou a me usar em cima do monte. Deus começou a me usar nas ruas. Por que contigo seria diferente? Eu não sou melhor do que você. Eu não sou maior do que você que está aí não, meu irmão. Eu sou de carne e osso como você. Tenho desejos pelos quais eu tenho que vencer todos os santos dias. Meu irmão, nós não somos feitos de ferro, de aço. Nós não somos super-humanos. Somos sujeitos a cair, pecar, tropeçar, falhar, faltar. A comunhão com Deus você constrói de uma forma individual. Assim como a sua salvação é individual, é a sua comunhão com Deus. Aleluias. É individual, é algo individual. Você constrói pessoalmente. Aleluias. Irmão, a minha Bíblia vai me dizer lá no Antigo Testamento, que dá no mesmo de Antiga Aliança, a lei
cerimonial do templo, do tabernáculo, pelo qual Deus deu a Moisés. A paz do Senhor, minha senhora. Ô glória, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus deu a Moisés esta lei cerimonial para a expiação do pecado. Mas presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Havia 2 animais, um para o holocausto do povo, para a expiação do pecado do povo, e o outro animal era para a expiação do pecado do pastor, do sacerdote da época, que dá no mesmo de pastor nos dias atuais. Um animal, que no caso era um cordeiro, ele era degolado, o sangue escorria em uma cubuca, em um jarro, um tipo de recipiente, e o sacerdote pegava o sangue e jogava sobre o povo. Aleluias. Em seguida pegava o sangue e jogava nas cortinas do templo, do tabernáculo de Deus. Aquilo ali era uma forma de Deus visitar o povo com perdão através do sacrifício do animal, de um animal inocente, de um cordeiro. O pecado do povo, o povo era perdoado, mas o pastor também deveria oferecer o sacrifício por si próprio. Então separavam um bode. Quem é aqui? Eu vou fazer uma pergunta que engraçada. Quem aqui dos irmãos gosta de carne de bode? Comer bode? Ninguém, né? Ninguém gosta, né? Pronto. Quem gosta de comer carneiro? Eu gosto, não. Ovelha? Eu gosto de comer carneiro e ovelha. Bode eu como quando é o jeito. Mas carneiro, na verdade, e ovelha eu gosto de criação. Mas especificamente, voltando aqui para a nossa mensagem, o bode, ele era usado para a expiação do pecado do pastor. Sim, o pastor pecava, às vezes tocava no que era santo, tocava na oferta, tocava no alimento sagrado, comia o alimento dos levitas, né? O levita foi uma tribo que Deus separou para exercer o ofício sacerdotal. Pastor, meu querido Valdemar, aleluias. Então, meu querido, o pastor, por sua vez, após a expiação do sangue do cordeiro em prol do pecado do povo, da igreja de Israel, ele pegava a sua mãozinha, botava na cabeça do bode e confessava seus pecados na cabeça do bode. Transferia a sua maldição para o bode, transferia a sua perseguição espiritual para o bode, transferia os Exu, as pombagira, tranca-rua, tudo que era de ruim, tudo que não presta, para o bode. E o pobre do bode era solto para morrer de fome e sede no deserto. Esta era uma forma que Deus repassou para o sacerdote do tabernáculo de confessar o seu pecado. Aleluia. Mas aonde você quer chegar com essa ministração, missionário Alisson Félix? Eu quero chegar, meu irmão, no ponto de que você não pode deixar qualquer um colocar a mão na sua cabeça, porque o mal que está de trás do cara pode passar para você. Irmão. Se eu lhe disser que uma vez eu estava na igreja, tinha acabado de me reconciliar, eu tinha caído no mundo, tinha tido uma recaída, e voltei para a igreja, comecei a jejuar, Jesus me renovou, e eu estava na igreja, me lembro como hoje. O espaço da cadeira para outra era mais ou menos dessa largurinha aqui, sim, mais ou menos assim. Eu me lembro que eu me levantei e comecei a rodar. Senti um alívio tão grande na minha vida naquele momento que eu comecei a rodar, irmão. Dar lugar, como um peão dentro da igreja. E eu, Jesus, que negócio bom. E eu dando lugar, bati em nada, em nenhuma cadeira que estava lá, eu toquei em nenhuma cadeira. Aí teve um vaso lá fora, depois que eu me sentei, o vaso tocou no meu olho e disse: varão, vigia. O vaso falando para mim: varão, vigia, porque isso aí pode ser manifestação do inimigo. Vigia, varão. Olhei para ele assim: misericórdia. Não demorou nada. O varão ficou o culto todinho perturbado. Ficava olhando para um lado, para o outro, perturbado. E chegou para mim, bateu no muro de novo, me pediu perdão, meu irmão. Pediu perdão, falou assim: irmão, me perdoa. Me perdoa pelo que eu te falei. Eu amei, meu irmão, está perdoado. Outra vez, para você não ficar em dúvidas, tinha um rapaz que gostava muito da Ludmila. Esse rapaz era meu amigo antes de eu conhecer a Ludmila. Era meu amigo assim demais.
Quando a gente se encontrava na igreja, os dois começavam a marchar juntos. Aí ele descobriu que eu estava orando com ela, se afastou de mim, cortou amizade comigo. Uma certa vez ele foi para a igreja onde eu estava me congregando. Chegou lá, se sentou lá do outro lado, não me saudou com a parte do Senhor, nem olhar para mim olhou. Aí ele passou o culto todo perturbado. Era fazendo assim, perturbado, se leva perturbado. E ele veio até mim, se levantou lá do cantinho dele, foi até mim, me pedir perdão. Mas o Espírito Santo já tinha me falado: filho, ele vai te pedir perdão. Se levantou lá da cadeirinha dele, foi até onde eu estava. Na hora que ele me deu a mão para me pedir perdão, eu abracei, nós entramos no mistério, como aconteceu com a Estefânia, Rafaele e a nossa querida Rochelle. Entrei no mistério com ele, a igreja ficou pasma olhando para a gente. Irmão, fortaleça a sua mente na palavra do Senhor. Não deixe a sua mente vazia de Deus. Peça para Deus blindar a tua mente. O apóstolo Paulo, ele orava de seguinte forma: dai-nos uma mente de Cristo, uma mente ungida. Irmão, nós temos que ter cuidado, vigiar, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, ele será Deus amanhã. E antes das coisas sucederem, Deus revela. Quem crê que Deus revela aí? Eu creio, irmão. Eu tenho cuidado com esses negócios, sabe por quê? Porque eu já vivenciei cada coisa que, se eu dizer para a igreja, vocês pode até achar loucura ou ficar com medo. Uma vez um vaso que era muito usado por Deus, esse vaso, Deus usava ele pela misericórdia. Ele foi para uma vigília, depois que eu ouvi falar disso. Ele lá, começou a dar lugar lá, estava dando lugar lá. Aí um varãozinho que buscava mais do que ele olhou para ele: rapaz, estou sentindo alguma coisa errada nesse irmão. Levantou a mão, repreendeu, o vaso caiu sobre as cadeiras. Parece que ele se manifestou, caiu, manifestou, alguma coisa assim do tipo. Sabe por que o vaso lá caiu no chão depois que outro vaso repreendeu? Porque o vaso tinha problema com prostituição. O vaso não tinha o domínio próprio do seu corpo. Não podia ver mulher que desejava as mulheres por aí afora, irmão. Se dá brecha, o inimigo entra mesmo. Pode ser qualquer pessoa. Se der brecha, ele entra e faz uma bagunça horrível. Aleluia. Tem coisas que precisamos buscar a interpretação do céu, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e as coisas da carne se discernem com os olhos naturais. O que é do Espírito, o que é da carne é da carne. Devemos saber separar uma coisa da outra. Por isso que eu disse: você começa a glorificar na carne, aí quando vai terminando, vai chegando perto das 9 horas, você começa a dar glória no Espírito. Ou seja, você começa na carne e termina no Espírito. É melhor começar na carne e terminar no Espírito do que começar no Espírito e terminar na carne. E a gente vê hoje em dia nas igrejas pessoas pregando com problema de prostituição, pessoas pregando com problema pessoal. Eu conheci um casal que o vaso não saía para fazer a obra com a esposa dele. A esposa dele era bonita, irmão, não era feia não. Tinha uma menina pequena. Aí Deus me usou tremendo para ele, para falar: vaso, vigia nessa área aí, leve sua mulher contigo para você fazer trabalho de Deus. Que ele era chamado para pregar nas igrejas. Ele não levava a mulher dele. O cara trabalhava de mototáxi, tinha uma moto muito boa, mas não levava a esposa dele, deixava a esposa dele em casa. Sabe o que foi que aconteceu? Eu ministrei na vida dele, ele recebeu naquela hora. Depois ele me colocou de canto, me discriminou, tá entendendo? Pelo WhatsApp. Eu falei para ele: varão, tem cuidado, porque a tua queda vai ser grande. Eu falei para ele: varão, falei para ele, igreja, tem cuidado, porque senão a tua queda vai ser grande. Não demorou nada, irmão. Falaram para mim que ele caiu na área que eu disse que era para ele vigiar. Ele deu em cima de algumas jovens do conjunto. O presbítero da igreja descobriu, e ele foi disciplinado 2 a 4 anos mais ou menos. Tá vendo como é que é o mistério? Irmão, não é porque o camarada tem um terno de ouro, sapato que brilha na luz, da luz reflete, bate, brilha, que o camarada seja de Deus.
Jesus, ele está nas coisas mais simples deste mundo. Sabe aquele mendigo lá da rua que come lá do latão de lixo? Jesus pode estar nele. Aquele bêbado lá fora, Jesus pode estar nele. Uma vez eu fiz um culto lá no Joá, uma macumbeira se manifestou. O bêbado, o cara estava bêbado, tinha acabado de sair do bar. Parou com a moto lá em frente do culto e começou a dizer: tu é um rapaz de Deus, tu é um homem de Deus, eu estou gostando da tua pregação. Ele bêbado, viu? Eu estou gostando, irmão. Ele batendo palma e gostando, estava mesmo, irmão. Ficou, escutou a palavra. É macumbeira lá. Olhou para mim e perguntou: quem é você? Eu, rapaz, misericórdia. Irmão, você tem que ser transparente. A Bíblia diz que não pode uma árvore boa produzir frutos ruins. Ou a árvore boa produz bons frutos, ou ela é cortada e lançada fora. A Bíblia diz que é melhor você ter um bom nome do que usar o melhor perfume. Você pode usar Renaudet, o Boticário, Natura, entre outros perfumes de marcas. Mas se você não tiver uma boa fama, não vai adiantar você usar o perfume mais caro do mundo. Porque é melhor a boa fama do que o melhor perfume. Do que adianta eu usar o perfume da Boticário, da Renaudet, se lá fora estão rasgando meu nome, dizendo que eu não pago as minhas dívidas, dizendo que eu enrolo as pessoas, dizendo que eu me escondo de trás de Bíblia. E pior que eu já levei isso, mesmo sem fazer isso, viu? E uma vez me disseram que eu me escondi de trás da Bíblia. Uma vez eu lhe disser que chegou um vaso. O cara é vaso mesmo, só que naquele dia ele deu lugar ao diabo. Chegou lá na minha casa, eu estava vendendo salgado, eu vendia lanches. O vaso chegou e disse para mim: eu vi o espírito de prostituição transparente no rosto dele. Tinha umas meninas lá do outro lado. É toda educação, viu? Gosta de um negócio de lesbianismo, né? Aí tava lá as meninas lá, uma mais bonita que a outra, irmão. Mas infelizmente as duas eram apaixonadas uma pela outra, né? Aí o vaso lá, as meninas com um shortinho bem pequeno, e ele olhando de olho. Ele olhando lá, eu: rapaz, esse varão aí tá vacilando, vou pegar ele agora. Falei: varão, tu vigia, varão. Vigia, porque o inimigo quer te derrubar na área da prostituição. Vigia. E ele bateu o pé no chão, disse babá, falou em língua estranha. O quê? Eu não. Aí ele pegou e falou assim: eu te digo. Ele falou para mim isso aí, viu? Eu te digo que dentro de um ano tu irás cair. O vaso falou para mim isso aí. E eu tava no azeite, irmão. Ele me pegou justamente no dia que eu tava cheio. Olhei para ele e falei assim: varão, vamos fazer essa prova. Escreve lá no caderno, Ludmila, 1 ano. Ludmila foi lá dentro, correu, anotou. O vaso, sabe o que foi que aconteceu com ele? O vaso caiu na droga, foi disciplinado, ele era obreiro. E hoje está lá, não frequenta mais a igreja, está desviado. Perguntei por ele esses dias, disseram que ele está do mesmo jeito. Então não mexa onde você não conhece. Não coloque a mão onde está a mão de Deus. O segredo é esse. Não coloque a mão onde a mão de Deus está, porque senão a gente paga preço, irmão. A gente adoece do nada. Começamos a sentir dores. Uma vez eu falei algo, achava que era Deus falando. Eu achei, irmão. Não vou mentir não. Se eu lhe disser que o meu lábio se rachou de cima para baixo, bem na hora que eu terminei de falar a palavra, rachou a boca. Ficou doendo dias. Eu tinha falado algo para minha irmã, achando que era Deus. E daí eu estudando a epístola de Paulo, as epístolas paulinas, eu descobri que nós temos que discernir os espíritos. Ou seja, fazer prova de Deus. Não é só receber e pronto, mas provar se aquilo realmente é de Deus. Porque nem tudo que brilha é ouro. Você já ouviu falar sobre o ouro de tolo? Já ouviu falar? O ouro de tolo é o seguinte: tem aparência de ouro, é como ouro, mas quando ele é pesado, ele não é como o ouro. Ele é chamado de ouro de tolo. Tem aparência de ouro, brilha como ouro, mas não é ouro. Então tome cuidado, irmão. Quando você for para a igreja ou para concentração de fé, peça para Deus blindar a tua mente. Peça para Deus falar contigo. Diga assim: Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo.
Peça para Deus falar, irmão. Não vá só por ir. Não vá só porque fulano vem de longe para pregar. Mas vá para a igreja porque Jesus está lá. Aleluias. Pronto, voltando aqui para a nossa mensagem. Aleluias. Estávamos falando sobre o quê? Alguém aí lembra? O tema da nossa mensagem? Submissão a quem? A Deus. Não é ao Alisson, a Ludmila, mas a Deus. E eu falei aqui acerca de 3 pontos. 3 pontos cruciais na vida de um crente. A primeira de todos os pontos, e consiste também o princípio da sabedoria, também consiste nesse primeiro ponto, que é se submeter a quem? A Deus. Se submeter a Deus. Aleluia. E o segundo ponto é o quê? Resistência. Resistir ao diabo, você ficar de pé. Aleluias. É você resistir. Irmão. Aleluia, Deus. Quando é de Deus, você sabe, irmão. Você sente o alívio. Você sente o consolo. Você sente Deus falando. Aleluias. Eu gosto de fazer prova com Deus. Eu sou igual o Gideão. Gideão fez prova 3 vezes. Depois que Deus confirmou, na verdade 2 vezes. A terceira vez foi quando Gideão e os 300 já estavam acampados para subir contra os midianitas. Está lá em capítulo 7 no livro de Juízes. Vai falar sobre Gideão e os 300. Sabe como que foi que Gideão foi para a guerra? Não foi com lança, escudo e espada não, irmão. Gideão não precisou usar de força violenta não. Gideão não precisou usar de violência para ir para a guerra. Sabe a estratégia que Deus deu a Gideão? Gideão pega uma tocha, acenda, coloca um jarro e cubra o fogo com o jarro sobre a tocha. Em seguida pegue uma trombeta, um trompete. Quando você for para a guerra, você vai tocar. Dê a ordem aos 300 para tocar a trombeta. E a Bíblia diz que em seguida os vasos quebraram. Houve um grande estrondo. Aquele estrondo de vasos quebrados. E a tocha acesa. E a trombeta tocando. E a Bíblia diz que os midianitas ficaram com tanto medo, com tanto temor e terror que veio sobre eles, que eles mesmos atacaram uns aos outros. Não precisou Gideão tirar a espada e sair matando gente, não. O próprio Deus trouxe confusão para o arraial dos midianitas, meu querido. Sabe o que é que Deus está te dizendo nessa noite? Eu vou confundir os teus inimigos. É isso que Deus está te falando nessa noite. Eu vou confundir os que te perseguem. Eu tive um sonho que eu vi uma cobra perseguindo, uma perseguição de uma cobra. Mas no meio do sonho eu vi outra cobra saindo de um ambiente e mordia aquela cobra que perseguia aquele alguém. Ou seja, o próprio inimigo pegou o inimigo. Não precisa você pega a visão aí, crente. Não precisa você retrucar contra o teu inimigo. Se alguém está falando mal de ti, não precisa você ir lá na casa dele tirar satisfação, não. O próprio Deus vai fazer ele se auto-morder, vai provar do próprio veneno. Não te preocupa não, crente. Não te preocupa não. Deixa falar de ti quem quiser falar. Deixa rir de ti quem quiser rir. O próprio Deus vai confundir os teus inimigos por amor a ti. Assim como Deus confundiu os inimigos, os midianitas, por amor a Israel. Segundo ponto, resistência. Você tem que resistir ao diabo. E o terceiro ponto, o que é que a palavra nos diz? Primeiro ponto, sujeitai-vos a Deus. Segundo, resistir ao diabo. E o terceiro ponto é: o diabo irá fugir de você. O diabo terá medo de você.
o diabo vai procurar 7 caminhos para fugir de você. Aleluias. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas em tua vida. Aleluia, Deus. Aleluias.